Olá, amigos. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sua alma, sua casa, sua família e seu ministério. A palavra do dia hoje está no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 32, 33, 34, mais ou menos por aí. Quando estava antecipando o Senhor Jesus a sua partida para o Calvário, ele chama os seus discípulos, e dentre os seus discípulos estava Pedro nesta ocasião. E Jesus então revela a Pedro que estava chegando o dia da sua partida, o dia de ser crucificado pelos nossos pecados, o dia de ser levado ao Calvário, ao sacrifício, como um cordeiro morto, como diz a Bíblia Sagrada. Então, quando ele compartilhou desse projeto de Deus, desse propósito de Deus, e que estava chegando a hora, Pedro, ele mostrou claramente alguns passos que estavam antecedendo a sua queda. E eu quero enumerar uns 8 degraus da queda de Pedro. Uns 8 passos que contribuíram para a queda de Pedro. 8 passos que contribuiu para a caída de Pedro, para o fracasso de Pedro. 8 passos. E dentre esses 8 passos, eu quero enumerar o primeiro. Mostra para nós, porque quando o Senhor Jesus comunicou esse projeto, esse plano do Pai, que estava perto dele ser oferecido como oblação, como oferta viva, como sacrifício vivo, e morrer no Calvário, e ele disse que quando eles o pegassem, todo mundo espalharia. Se ferir o pastor, as ovelhas se dispersarão. E Pedro pega a palavra, pede a palavra e, cheio de autoconfiança, ele pronuncia diante do Senhor Jesus, quando ele abre a sua boca e diz: olha, todo mundo pode te abandonar, todo mundo pode te negar, todo mundo pode ir embora, todo mundo pode te trair, mas eu, Pedro, jamais vou te deixar. Eu, Pedro, jamais vou te trair. Irmãos, isso mostra para nós que Pedro estava cheio de autoconfiança, confiando em si mesmo, confiando naquele momento nas suas palavras, confiando na sua carne, confiando no seu braço, confiando na sua mente, confiando na sua força. Quando ele diz: todo mundo pode te largar, todo mundo pode te abandonar, todo mundo pode ir embora, mas eu jamais te deixarei. Então, o primeiro passo para a queda de Pedro que eu aprendo e que eu entendo é que ele estava cheio de autoconfiança. E quando um obreiro, um servo de Deus, um porteiro, um pastor, um evangelista, presbítero, diácono, um membro de banco, ele se enche de autoconfiança, ele se enche de autocerteza, ele começou a entrar pelo caminho da queda. Porque, queridos, não devemos confiar em nós mesmos, não devemos depositar a confiança em nossa força, em nossa mente, em nosso coração, porque nós somos enganosos, nós somos perversos, diz a Bíblia. A nossa tendência pecaminosa, ela sempre nos trai, ela sempre nos prejudica e ela sempre nos leva para a queda. Então, que o Espírito Santo não deixe essa autoconfiança apoderar de nós, mas que eu e você venhamos continuar chorando aos pés de Jesus e clamando por seu amor, clamando por sua misericórdia,
confiando inteiramente no Pai, no Filho e no Espírito Santo e na sua palavra, para que através da sua misericórdia e o sangue de Jesus, nós venhamos vencer e ser aceito no céu. Então, quantas pessoas cheias de autoconfiança, eu não erro, eu não falho, eu não traio, eu não faço isso. Irmãos, ao invés de você ficar falando isso, ao invés de você ficar tocando trombeta, curva-se diante do Senhor e chora, e clama, e peça a misericórdia do Senhor para te sustentar até naquele grande dia, para que você não venha ser iludido pela sua autoconfiança ou pela sua capacidade humana. Então, Pedro disse, todo mundo pode, eu jamais te deixarei. E Jesus liberou uma palavra para ele, eu vou te mostrar e vou te provar que o ser humano nunca deve confiar nele mesmo, nunca deve depositar a confiança nele mesmo acerca da salvação e da vida eterna. E Jesus disse, hoje mesmo tu me negarás, antes que o galo cante 3 vezes, hoje mesmo tu me negarás. Oh, irmão, que triste aquela palavra. Um lado mostra a tragédia de um homem autoconfiante que se confiava em si mesmo. Do outro lado mostra o poder de Deus de conhecer o futuro e o que vai acontecer amanhã. Glorificado seja Deus por isso. Então o primeiro passo da queda de Pedro foi a autoconfiança. O segundo passo da queda de Pedro, a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 22, versículo 40 ao 45, 46, que Jesus estava sentindo angústias profundas no jardim do Getsemane. Ele estava sentindo o cheiro da morte. Ele estava sentindo as angústias da morte, as pressões do inferno. E a Bíblia diz que ele chamou alguns dos seus discípulos e foram com ele até o jardim do Getsemane. Chegando naquele jardim, Jesus foi orar e eles ficaram. E quando ele retornou da sua aflição, ele encontrou eles dormindo e Pedro estava lá. Então o segundo passo da queda de Pedro é que ele dormiu quando devia vigiar. Que Deus nos guarde, querido. Que nós não venhamos dormir o sono espiritual. Que nós não venhamos dormir o sono de Eutico para que não venhamos cair da janela e quebrar o pescoço e morrer. Que nós não venhamos dormir o sono da negligência, o sono de Sansão, que fez ele dormir no colo de Dalila e ela rapou a sua cabeça e foi a sua queda. Oh, quanto crente dormindo! Oh, quanto obreiro, quanto pastor dormindo espiritualmente! Deus mandou eu te pregar essa palavra. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Você não pode dormir espiritualmente. Você não pode estar adormecido na oração. Você não pode dormir com relação à palavra de Deus. Você não pode dormir com relação ao arrebatamento da igreja, porque Jesus está vindo aí buscar o seu povo. E a Bíblia fala para nós que Pedro dormiu quando devia vigiar. Lucas capítulo 22, versículo 45. Ele dormiu quando devia vigiar. E quando Jesus voltou da oração, diz, não pudestes velar comigo nem um momento? Oh, meu querido, que você não venha dormir no trabalho do Senhor, que você não venha dormir para a chamada que Deus tem na sua vida, que você não venha dormir para a vocação de Deus, que você não venha estar dormindo na igreja enquanto o pastor está sofrendo, orando e chorando para Deus levantar alguém para fazer a obra. Eu profetizo despertamento espiritual na sua vida, em nome de Jesus Cristo. O segundo passo da queda de Pedro foi dormir enquanto devia vigiar.
Vigia, meu irmão. Vigia suas palavras. Vigia por onde você anda. Vigia os seus olhos. Vigia a sua conduta. Vigia o seu andar. Vigia a sua mente. Vigia o seu corpo. Vigia a sua casa, sua família, seu casamento, sua vida financeira, seus filhos. Vigia, diz o Senhor. Terceiro passo para a queda de Pedro foi, ele reagiu de modo carnal. A Bíblia fala para nós em Lucas capítulo 22, versículo 50. A Bíblia é clara para nós que quando os algozes com Judas chegaram no jardim e que Judas o beijou, o traindo, e eles então o pegaram para começar a sessão de tortura, de sacrifício, de sofrimento, Pedro arranca da espada e arranca a orelha de Malco. Mas Pedro, ele não deu uma espadada para arrancar a orelha de Malco. Ele mandou a espada para arrancar o pescoço de Malco. Malco, que provavelmente deve ter se esquiado, e então a espada passou na sua orelha e arrancou. Então, querido, ele reagiu de modo carnal. E a Bíblia, ela é clara para nós que o homem carnal não compreende as coisas do Espírito. O homem carnal jamais vai discernir as coisas espirituais. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: o homem natural não pode entender as coisas espirituais. Quem entende as coisas espirituais, quem é espiritual, que somos nós, que temos uma comunhão com Deus e o Espírito Santo está em nós, operando e agindo. Então, o terceiro passo da queda de Pedro foi que ele agiu de forma carnal, de modo carnal. E toda vez que o crente for agir de modo carnal, ele vai sair do propósito de Deus, ele vai falar o que Deus não mandou, ele vai tomar decisões precipitadas, ele vai fazer o que não devia fazer, ele vai sair do projeto de Deus, ele vai brigar fora do tempo, ele vai fazer tudo errado. Quando o crente, o obreiro, o pastor age carnalmente, ele se autodestrói e dificulta os projetos de Deus para a vida dele. Ele está caindo quando já age carnalmente. Foi o caso de Pedro. Quarto passo para a queda de Pedro. Ele seguiu o Senhor Jesus de longe, lá naquele pátio. A Bíblia diz lá em Lucas 22, 55, que eles levando Jesus, esbofeteando, batendo, cuspindo, e ele estava de longe acompanhando. Oh, meu irmão, o Espírito Santo me revela quantos crentes seguindo Jesus de longe, só para ver o que vai acontecer. Quantos crentes domingueiros em nossas igrejas. Quantos crentes servindo a igreja de longe e quando lhes bem dá na cabeça de fazer alguma coisa para Deus e a sua obra. Então, meu querido, o quarto passo da queda de Pedro foi seguir Jesus de longe. Se você segui-lo de longe, você vai fracassar. Se você segui-lo de longe, você vai cair. Se você segui-lo da sua casa, sem uma comunhão com a igreja, você vai fracassar terrivelmente. Como Pedro, ele seguiu Jesus de longe. Tem gente servindo a Deus pela televisão, tem gente servindo a Deus pela internet, não vem mais à igreja, não tem mais comunhão, não participa mais de Santa Ceia. Você está caindo espiritualmente e você está num degrau descendo, você está num degrau que abaixa cada dia. Tome cuidado, siga Jesus de perto, por amor, por gratidão, por prazer, por alegria. Segue Jesus de verdade, meu irmão. Não se ausente da igreja. É o diabo que quer te ausentar da igreja.
É o diabo que quer te levar longe para da igreja. Quinto passo para a queda de Pedro. Voltando ao quarto, ele seguiu Jesus de longe. Ele seguiu Jesus de longe. Lucas 22, 54. Venha para perto do Senhor. Corre para debaixo das asas do Senhor. Se esconde debaixo das asas do Senhor, porque ele diz que debaixo das suas asas nós estaremos seguros e protegidos. Quinto passo para a queda de Pedro. Assentou-se com os ímpios. Oh, meu querido, o que tem de crente assentando com ímpio? O que tem de crente compartilhando com pecadores? O que tem de crente contando problemas pessoais da sua casa, do seu casamento para ímpios? O que tem de crente assentando em roda de escarnecedor e eles acham que está tudo bem? Tá não, meu irmão. Você já está caindo, se não já está caído por completo. Você está se desviando sem perceber. Você está ficando longe do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus, da palavra de Deus, da presença de Deus, da santidade de Deus, do temor de Deus, da presença santa de Deus, do Espírito Santo, da palavra de Deus. Você já está se distanciando de tudo isso sem perceber e está morto espiritualmente. O mais triste, dentro da igreja, Pedro assentou-se com os ímpios. É o quinto passo para a queda de Pedro. Todo crente que começa a sentar em mesa de ímpio, contar piada de ímpio, se deter no caminho de ímpio, de pecador, assentar na roda de escarnecedor, ele está um passo da queda total, ele está um passo de desviar e está um passo de ir para o inferno. Toma juízo, meu irmão. Sai do caminho dos ímpios. Sai da roda de escarnecedor, sai do caminho dos pecadores e dos perdidos e volta logo para os braços do Senhor Jesus, e o amor de Deus, a graça de Deus vai te abraçar de novo. A Bíblia diz em Salmo 1, versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Sai fora, meu irmão. Fuja logo do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores, para que o juízo de Deus não venha destruir e acabar com a sua vida. E o que tem de crente hoje assim, misericórdia, Senhor. Ajuda, meus irmãos. A Bíblia diz em Lucas 22, 55, que Pedro assentou na roda dos ímpios, dos escarnecedores, dos que estavam batendo e esbofeteando o seu Senhor, e começou a esquentar no fogo que estava aceso. Sexto passo para a queda de Pedro: escondeu-se atrás de mentiras. Todo crente que esconde atrás de mentira, ele vai ter uma vida curta. Ele vai ter um ministério curto. Pastor que esconde atrás de mentira, pastor que mente, evangelista, presbítero, diácono que vive uma vida mentirosa, estão sendo usados pelo demônio, porque João 8,44 diz: vós tendes por pai o diabo, que é mentiroso desde o princípio, e peca desde o princípio, e mata desde o princípio. Então, meu querido, não aceita a mentira na sua boca, a mentira no seu ministério, a mentira no seu lar, a mentira no seu casamento, a mentira no seu trabalho. Não aceite, porque a mentira é um dos passos que nos faz cair. É um dos passos que leva o homem, a mulher, a família à queda. É um dos passos que leva o presidente a cair de ministério e a perder ministério. É a mentira. O Espírito Santo da verdade não compactua com a mentira. Ele não faz parte da mentira, ele não aceita a mentira, ele repudia a mentira. E quando aquela mulher chegou e disse: tu é um deles, ele mentiu dizendo: eu não sou. Lucas 22, 58, quando ele estava se aquecendo lá com os ímpios, chegou uma mulher e disse: tu é um deles.
tu é um discípulo dele, tu anda com ele. E ele mentiu e disse, não conheço ele. Daí a pouco chegou um outro e diz, você anda igual ele, o seu jeito é igual dele, você fala igual ele, você é discípulo dele. E ele tornou a mentir a segunda vez, disse, não conheço, não é, você está enganado. E veio um outro a terceira vez e diz, tu anda igual ele, a sua barba é igual a dele, o seu jeito, a sua roupa é igual a dele. E ele mentiu pela terceira vez. Não, vocês estão enganados. Então a mentira, ela destrói. A mentira, ela gera queda. A mentira, ela gera desconfiança. A mentira vai te privar do céu. Repreende esse espírito de mentira da sua boca e da sua alma, meu irmão. Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os mentirosos, não entrarão no céu, na vida eterna, na Jerusalém celestial, não entrarão os mentirosos. E o sexto passo para a queda de Pedro foi mentir. Se você está mentindo, se retrata e conserta a sua vida e fala a verdade, viva a verdade, seja da verdade, e a graça de Deus, o amor e o poder de Deus vai te abraçar de novo. Sétimo passo da queda de Pedro, que levou ele à queda, ao fracasso, praguejou e jurou. Ele praguejou e jurou. Ó, meu irmão, não jure nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo cabelo da sua cabeça. A Bíblia diz para não jurarmos. E ele jurou e praguejou. Foi a sua queda. Ele traiu. Ele diz, não conheço. Não sei de onde ele é, nunca vi ele, nem mais magro, nem mais gordo. E ele era o discípulo amado do Senhor. Fale menos e ore mais. Fale menos e leia mais a Bíblia. Fala menos e vigia mais. Fala menos e evangeliza mais. Fala menos e passa a noite orando. Fala menos e faz alguma coisa para a igreja, para o evangelho e para Jesus Cristo. Fale menos e seja mais verdadeiro e fiel. E oitavo passo da queda de Pedro, ele negou o Senhor 3 vezes. Ele negou o Senhor 3 vezes. O que tem de crente negando a Jesus por causa do pecado não está escrito. O que tem de crente abandonando Jesus por causa desse mundo não está escrito. O que tem de crente que quando você encontra nos bancos, nas ruas, tem vergonha de te saudar com a paz do Senhor, para não se identificar como crente, não está escrito. Você está negando Jesus, diretamente ou indiretamente. Mas ele diz lá em Mateus capítulo 10, se não me engano, 40, 41, 42 ou 39, aqueles que me negarem diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai. Aqueles que me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante do meu Pai. Essa é a palavra do dia para a sua vida espiritual, para o seu ministério, para a sua casa, para a sua família e para você ter verdadeiramente uma vida de vitória. 8 passos que gerou a queda de Pedro. Primeiro, ele estava cheio de autoconfiança. Repreenda isso da sua vida. Segundo, ele dormiu quando devia vigiar. Vigia mais e dorme menos, porque o Senhor vem vindo aí buscar a igreja. Terceiro passo que levou à queda de Pedro, ele reagiu de modo carnal. Não seja carnal, mas seja espiritual. As armas da nossa milícia não são carnais, disse Paulo aos Coríntios, mas as armas da nossa milícia são poderosas, espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quarto passo que levou Pedro à queda, seguiu de longe. Para de seguir Jesus de longe e corre para debaixo das suas asas. Fica pertinho dele e o amor dele vai te segurar até o grande dia para você entrar no céu. Quinto passo da queda, ele assentou com os ímpios.
fuja do caminho dos ímpios, fuja da roda dos escarnecedores, fuja do caminho dos perversos e cruéis. Sexto passo da queda de Pedro: escondeu-se atrás de mentiras, fuja da mentira. Sétimo, praguejou e jurou. E oitavo passo da queda: negou o Senhor 3 vezes. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo fala mais forte e poderosamente no seu coração. Depois eu vou falar sobre os 8 degraus para a restauração de Pedro. Hoje eu falei os 8 degraus para a queda, mas eu vou gravar um outro vídeo falando dos 8 degraus para a restauração, porque o homem vai cair mesmo, mas o amor de Deus vai levantar ele de novo e vai dar mais uma oportunidade para ele. Se você caiu, se você fracassou, eu profetizo que Deus, o Deus da glória, o Deus que te ama, Ele vai te dar mais uma oportunidade e Ele vai te levantar de novo, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor na sua alma, na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Que o Espírito Santo fale mais forte na sua alma. Abraço!